Olá, meus amados, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos juntos agora meditar na palavra do Senhor. Eu tenho algo que eu creio que é do coração de Deus para o seu coração, para abençoar a sua vida nesta hora. Eu quero ler o que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 9 até o 14, e nós vamos pular a partir do versículo 14 e ler depois só o versículo 18. Me acompanhe, está escrito assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. No versículo 18, o Senhor disse a Elias: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Toda a boca que o não beijou. Eu quero orar com você, para que o Espírito Santo ele possa nos conduzir e falar profundamente aos nossos corações nesta hora. Ore comigo. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que nós temos de recebermos a Tua palavra em nossos corações. Fale conosco, ministra o nosso coração, que sejamos, Senhor amado, enriquecidos com aquilo que vem do Teu coração. Ah, Senhor, lá, Senhor, na caminhada dos filhos de Israel no deserto, o Senhor diariamente providenciava o manar para eles. Então que esta palavra venha como um manar dos céus para nos alimentar. É o que nós lhe pedimos. Faça isso, Espírito Santo. E no nome de Jesus nós agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da palavra de hoje é fidelidade ao Senhor. Vamos trabalhar um pouco em cima disso. Queridos, o profeta Elias é um daqueles na história da Bíblia que há poucas informações a respeito de sua origem. O que nós percebemos é que o profeta Elias, ele surgiu na história como um profeta do Senhor, em um período espiritual extremamente difícil em Israel. Quando Deus levantou Elias como um profeta, foi um período muito difícil que Israel estava passando. Israel estava vivendo um período muito ruim. Que período foi aquele, pastor, em que Elias foi levantado como profeta? Aquele período, queridos, em que ele foi levantado, foi um período de sucessão de reis que não temiam ao Senhor. Infelizmente, houve aquela sucessão, um rei após o outro, que foi levantado, mas eram reis que não temiam ao Senhor. A Bíblia repete por várias vezes, e ele fez o que era mal diante do Senhor. Ele fez aquilo que o Senhor reprovava. Mas que período mais foi aquele? Foi um período de muita idolatria. Um período em que os reis, mas também eles acabavam conduzindo os filhos de Israel a se apartarem do Senhor e a adorarem e a servirem a outros deuses. Foi um período de inversão de valores.
Você pode observar que foi um período onde o próprio rei Acabe, ele estava dando mais valor para os animais do que para o próprio Deus. Valores invertidos. Que período mais foi aquele? Aquele período foi um período de abuso de poder. Você pode observar que a esposa de Acabe, Jezabel, o que ela fez? Ela mandou matar um homem para que o seu marido pudesse se apropriar de sua terra. Infelizmente nós vemos isso acontecendo, mas também aquele período foi um período de muita perseguição contra os profetas do Senhor. Foi exatamente naquele período em que Elias foi levantado como um profeta. Queridos, naqueles dias, servir ao Senhor não era uma tarefa fácil. Era muito difícil servir ao Senhor naqueles dias. Por quê? Porque, por um lado, existia a prática de culto que foi instituída pelo rei Jeroboão, que era, infelizmente, baseada em muita idolatria também. E, por um outro lado, existia a prática de culto ao deus Baal, que foi instituída por Jezabel, a esposa do rei Acabe. Então era um período complicado, muito difícil. E Elias, neste período, o que acontece? Ele decide estabelecer um distanciamento espiritual. Ele decide se posicionar de tal maneira, por causa do compromisso que ele tinha com Deus. Ele estabelece ali um distanciamento entre ele e tudo aquilo que estava acontecendo em sua volta. Ele não se distanciou das pessoas, mas ele estabeleceu em Deus aquilo que ele iria viver, mesmo estando diante de tanta corrupção, tanta depravação, de tanta coisa errada. Ele decidiu estabelecer um limite daquilo que ele estaria de fato sendo e vivendo em seus dias, diante de tudo o que estava acontecendo. Ao tomar tal decisão, aquilo lhe custou muito caro, porque ele foi um instrumento de Deus, um instrumento de juízo, um instrumento para despertar a nação, um instrumento para levar aquela nação a entender de fato o que estava acontecendo. E quando ele obtém aquela grande vitória que o Senhor lhe concedeu lá no Monte Carmelo contra os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo, o que aconteceu? Jezabel se irou muito contra ele. E ela jurou que iria matá-lo, assim como ele havia matado os profetas de Baal. E por causa disso, o que acontece? Elias, ele decide, diz a Bíblia, fugir para salvar a sua própria vida. Ele decide fugir, sair daquele cenário, porque ele queria continuar vivo. Então ele pega, ele sai dali, e o que diz a Bíblia? Elias, ao fugir, ele vai e chega até o monte de Deus. E diz as Escrituras que ele entra em uma caverna, e ali ele se esconde, ele passa a noite naquela caverna. À noite ele fica durante toda a noite naquela caverna ali. E queridos, por 2 vezes, a voz do Senhor foi dirigida a ele com a seguinte pergunta: onde estás, Elias? Ou, o que fazes aqui? Sendo mais preciso na pergunta, a pergunta foi: o que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, o que eu entendo que Deus estava dizendo: por que você está em um lugar que eu não determinei para você, que eu não escolhi para você estar? O que você está fazendo aqui? Você pode observar no texto que por 2 vezes o Senhor lhe fez esta pergunta. Mas o que nós observamos também no texto é que por 2 vezes Elias dá a mesma resposta para o Senhor. Qual é a resposta que Elias dá para o Senhor? Elias diz: Senhor,
Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Por 2 vezes Elias, ele diz: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel, eles anularam, quebraram a aliança que tinham contigo. Eles mataram os teus profetas à espada. E só eu restei e ainda querem tirar a minha própria vida. Queridos, naquela conversa entre Elias e o Senhor, o que Elias dá como resposta? Elias fala pelo menos 4 coisas ali. Em primeiro lugar, Elias ele fala a respeito do seu zelo pelo Senhor. O quanto Elias zelava por quem de fato Deus era. A segunda coisa que ele fala da quebra de aliança dos filhos de Israel com Deus. Eles haviam quebrado aquela aliança. E a terceira coisa que ele fala do assassinato dos profetas do Senhor. E a quarta coisa, ele diz que ele era o único profeta que ainda restava. Ele era o único profeta vivo. E eles queriam o matar ainda. O que ele está dizendo: Senhor, eu sou o único profeta que foi conservado com vida. O único dos profetas que restou. E mesmo assim, eles ainda querem me matar. Eles querem tirar minha vida. É por isso que eu vim para cá. É por isso que eu fugi. Para salvar a minha vida. É por isso que eu estou aqui dentro desta caverna. Queridos, no versículo de número 18, o Senhor, em resposta a Elias, o Senhor lhe diz o seguinte: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Eu conservei 7.000. Queridos, o verbo conservar, é importante destacar aqui. O verbo conservar significa manter em bom estado, manter no estado atual, continuar a ter, não perder. O que Deus está dizendo, esses 7.000 profetas, eles foram conservados em um bom estado. Eles foram mantidos no estado atual. Eles continuam me pertencendo. Eu não perdi nenhum, Elias. Então, preste atenção aqui. É muito importante que a gente entenda a resposta que o Senhor deu a Elias. Porque aqui dentro deste versículo tem algumas coisas preciosas que a gente precisa entender. O que o Senhor estava dizendo para Elias era mais ou menos o seguinte: Elias, eu ainda tenho, além de você, eu tenho 7.000 profetas fiéis a mim. Além de você, Elias, que é um profeta fiel, que não se vendeu, que não se corrompeu, além de você, eu ainda tenho 7.000 profetas que não adoraram a Baal, que não se dobraram diante dele. Eu conservei estes 7.000. Mas preste atenção, ao dizer eu conservei, eu quero que você entenda o que Deus estava falando para Elias. Deus estava dizendo mais ou menos assim: Elias, eu não escondi aqueles profetas para que eles não adorassem a Baal. Eu os conservei porque eles decidiram não adorar Baal. É como se Deus dissesse: Elias, eu não peguei, cerquei eles, eu não fiquei guardando, escondendo eles, dizendo não vão adorar, não. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, Elias, eu conservei 7.000. Eu conservei esses 7.000 profetas.
Ele está dizendo: eu não escondi eles, não. Eu os conservei com vida, porque eles decidiram não adorar Baal. Eles decidiram não adorar. Eu não os escondi para que eles não adorassem a Baal. Eu os conservei, porque eles decidiram não adorar. Não adorar a Baal. É isso que o Senhor está falando para Elias. Eu lhe confesso que a princípio eu pensava diferente. É como se Deus estivesse protegendo, guardando. Não, eu vou trancá-los aqui, porque de repente eles podem decidir sair e adorar Baal. Não, não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo, Elias, eu os preservei com vida. Sabe por quê? Porque diante de dias difíceis, diante de perseguição, Elias, em face da morte, esses profetas, eles não se corromperam, esses profetas não se venderam, esses profetas não negociaram a sua fé, eles decidiram permanecer fiéis a mim. É isso que o Senhor está dizendo para Elias. Ele está dizendo: Elias, no dia mau, eles permaneceram firmes. Eles não se corromperam, não se venderam. Eles não abriram mão da fé, da confiança que eles tinham. Eles continuaram firmes, e é por isso que eu decidi conservá-los diante de mim. Você sabe o que eu entendo com isso? A Bíblia revela a respeito do passado, mas ela nos mostra claramente a respeito do presente, que Deus, Ele tem um remanescente sobre a terra. Deus tem um remanescente de homens fiéis, de mulheres fiéis, que permanecem na terra, que não se curvam, que não se dobram, que não se vendem, que não negociam a sua fidelidade ao Senhor. É isso que Deus está falando para Elias. É isso que Deus está dizendo para Elias. E nós precisamos entender claramente isso que o Senhor está falando. Precisamos entender claramente o que Deus está querendo nos transmitir, queridos. Eu quero fazer menção aqui de uma resposta bíblica. Apesar de uma outra mensagem, eu falei um pouco sobre a história de Jó. Mas eu quero mencionar aqui 3 versículos de uma resposta que Satanás deu para o Senhor. Eu quero ler o que está no capítulo 1 do livro de Jó, do versículo 9 até o 11. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Queridos, este texto aqui, ele nos chama atenção. Ele nos chama atenção para estas palavras de Satanás. O que Satanás estava dizendo para o Senhor? Eu quero parafrasear aqui, mas eu quero levar você a entender o que Satanás estava dizendo para Deus através dessa resposta que ele lhe dá. Queridos, é como se Satanás estivesse dizendo o seguinte para o Senhor: Jó é o protegidinho do Senhor. O Senhor protege ele, o Senhor guarda ele do mal, o Senhor não deixa ele pecar, o Senhor não deixa ele fazer isso. É como se ele dissesse: o Senhor cercou ele, toda a sua casa e tudo quanto ele tem com um muro. O Senhor colocou em volta dele um muro de proteção, abençoou a obra de suas mãos e multiplicou os seus bens sobre a terra. O Senhor fez isso com ele, então não é à toa que ele teme ao Senhor. Era isso que ele estava dizendo. E eu vou mais além. É como se Satanás fosse além e dissesse: Senhor, pare de paparicá-lo. Senhor, pare de mimá-lo.
E o Senhor verá como ele irá negá-lo. O Senhor verá que ele irá lhe abandonar e ainda blasfemará contra o Senhor na sua face. Se o Senhor deixar de mimar o Jó, de paparicar o Jó, ele vai blasfemar, ele vai te negar, ele vai te abandonar se o Senhor fizer isso. Queridos, nós sabemos que o Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Sabemos que o Senhor permitiu que Jó tocasse nos filhos, que Satanás tocasse nos filhos de Jó. Sabemos que o Senhor permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Nós sabemos que o Senhor permitiu que ele fizesse isso. Mas a pergunta é, por que o Senhor permitiu tal coisa? Você já se perguntou? Talvez você já ficou até com dó. Talvez você já ficou até com pena de Jó. Tadinho de Jó. Por que o Senhor permitiu? Olha tudo o que aconteceu com ele. De repente o homem era o homem mais rico do Oriente, da face da terra. E agora se tornou o homem mais pobre, perdeu os filhos, a mulher está contra ele. E ele está todo cheio de enfermidades. Talvez você leu o livro de Jó com muita dó, com pena dele. Mas eu quero trabalhar bem rápido com você em cima desta pergunta. Por que o Senhor permitiu que Satanás fizesse tudo aquilo com Jó? Deixa eu lhe dar uma resposta aqui, que é baseada naquilo que eu creio. Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu quero que você reflita a respeito do que eu vou lhe falar aqui. Por que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse com Jó? Me ouça, queridos, creio eu que o Senhor permitiu que Jó tivesse a oportunidade de mostrar para Satanás que ele era o que era, não somente porque Deus o favorecia, não somente porque Deus o abençoava, mas Jó era o que era por decisão, por determinação, por escolha, por opção. Jó tinha a opção de não ser aquilo. Jó tinha, guarde isso, Jó tinha a opção de não temer ao Senhor, de não se desviar do mal, de não viver em integridade, de não viver em retidão. Mas o próprio Deus o elogia diante de Satanás e pergunta: você observou meu servo Jó? Ele é homem íntegro, ele é homem temente ao Senhor, ele é homem que se desvia do mal. Ele é um homem que anda em retidão. Então, queridos, me ouça, eu creio que Deus permitiu, porque Ele queria dar uma oportunidade para que Jó provasse que ele era de fato quem ele era. Não é só por causa do favor divino, mas é porque havia uma escolha, uma decisão, uma determinação por trás de tudo aquilo. Jó havia decidido. E ouça, no final de tudo, o Senhor, ele não queria dizer, me ouça, no final de tudo o Senhor não queria dizer: Jó permaneceu fiel a mim, porque eu não deixei Satanás tocar nele, nem nos seus bens e nem nos seus filhos. Não era isso que o Senhor queria dizer no final de tudo. Pastor, o que o Senhor queria dizer no final de tudo? O Senhor queria dizer no final de tudo, queria, e eu creio que Ele quer dizer também hoje o seguinte: Jó e os meus demais filhos permanecem fiéis a mim, não porque eles são os meus intocáveis, mas porque eles escolheram, decidiram, optaram por viver uma fidelidade a mim, e assim eu os tenho conservado. Você entende isso? Eu creio que é isso que o Senhor quer dizer a meu e a seu respeito. O Senhor não quer que Satanás olhe para mim e para você e diga: olha os intocáveis do Senhor.
Eu creio que o Senhor quer que Satanás olhe para mim e para você e diga: olhe os fiéis do Senhor. Olha aqueles que decidiram viver uma fidelidade. Olha aqueles que escolheram, olha aqueles que determinaram, olha aqueles que optaram por esse caminho. Aqueles que escolheram viver isso no seu caminhar, no seu viver com o Senhor aqui na terra. Queridos, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículos de 35 a 39, eu quero ler com você. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos da fé para a conservação da alma. Eu quero fazer menção de algumas palavras aqui. O texto aqui que nós lemos agora de Hebreus nos chama a atenção por causa de algumas palavras. O escritor, ele diz que se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O Senhor diz: se o meu justo retroceder, nele não se compraz a minha alma. Este verbo retroceder, ele fala daqueles que por causa da sua timidez, hesitam em declarar o que creem. É não estar disposto a declarar por medo. A timidez, o medo, acaba impedindo da pessoa declarar aquilo que ela crê. Então, isto pode fazer essa pessoa retroceder. Eu não tenho coragem. Eu não tenho, essa determinação para declarar o que eu creio. Então eu vou retroceder. E o Senhor diz: se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. E a segunda palavra é essa: compraz. O que significa compraz? É ser a satisfação de alguém, é ter prazer em, estar inclinado em favor de alguém. É como se o Senhor perguntasse: você quer ser a minha satisfação, o meu prazer? Não retroceda. Assuma que você me pertence. Assuma que você é fiel a mim. É isso que ele está dizendo. Você decidiu não retroceder. Eu quero dizer que se você decidiu não retroceder, a minha alma tem prazer em você. A minha alma tem prazer em você. E a sequência ele diz, continuando, ele diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição. Essa palavra perdição significa ato de destruir, destruição total, a destruição que consiste no sofrimento eterno no inferno. Ele está dizendo: nós não somos daqueles que serão destruídos, que irão viver a destruição eterna no inferno, de eterno sofrimento. Ele diz: nós não somos desses, não somos não. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não somos desses. Ele diz: nós somos aqueles. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entre tantos, da fé para a conservação da alma. E essa palavra conservação significa possessão, prioridade própria, aquisição. Ele está dizendo, queridos, aqui, que nós somos da fé para a conservação da alma. Ou seja, a partir do momento em que nós decidimos não retroceder, o Senhor diz: a minha alma se compraz em ti. Ele está dizendo: você não é daqueles que retrocedem para a perdição. Ou seja, o seu lugar é junto comigo, porque você é minha prioridade própria, você é minha possessão, você me pertence.
E numa outra versão, desse capítulo 10 de Hebreus, versículos 38 e 39, diz assim: e aqueles cuja fé os tornou bons aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Nós, porém, nunca demos as costas para Deus, para decretarmos a nossa própria ruína. Não, a nossa fé nele garante a salvação das nossas almas. Ele diz: nós não somos daqueles que deram as costas para Deus, não. Não, nós não somos desses, não. Nós não somos daqueles que decidiram recuar. Nós não somos daqueles que decretamos, através de uma decisão errada, a nossa própria ruína. Ele está dizendo: não, nós não somos assim. A nossa fé nele garante a nossa salvação, garante a salvação das nossas almas. Oh, meus amados, aleluia. O Salmo de número 31, versículos 23 e 24. Esse texto, ele nos diz assim, Salmos 31, versículos 23 e 24. Ouça as palavras do salmista Davi, ele diz assim: amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Queridos, me ouça, tanto o verbo conservar como preservar tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado. Conservar ou preservar significa manter em bom estado, manter no estado atual, continuar a ter, não perder. Então, preste atenção, Deus disse para Elias: Elias, eu conservei 7.000. Aí Davi, sendo um instrumento nas mãos do Espírito Santo, ele está dizendo: o Senhor preserva os fiéis. O Senhor preserva os fiéis. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: o Senhor continua cuidando dos seus fiéis para que eles permaneçam fiéis. O Senhor está cuidando dos seus fiéis para que eles permaneçam fiéis. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: o Senhor olha para os fiéis e os conserva fiéis. O Senhor atenta para aqueles que têm decidido, pela graça dele, debaixo do favor dele, viver esta fidelidade ao Senhor. E quando o Senhor vê que nós temos decidido viver isso, o que é que ele faz? Ele nos conserva nesse nosso estado, conserva no estado atual. O que ele faz? Ele continua nos conservando, tendo em suas mãos. Ele não quer abrir mão de nós por nada. Deus não quer abrir mão dos fiéis por nada, por nada. Queridos, eu quero ler mais um texto aqui. Mais um texto eu vou ler com você. O Salmo de número 101, versículo 6, está escrito assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Vou repetir, Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse
me servirá. Meus amados, foi muito forte o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quando Deus falou para Elias: Elias, eu conservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que não o beijaram. O que Deus estava dizendo: Elias, eu vi a fidelidade deles a mim no dia mau. Eu vi que eles permaneceram fiéis a mim, diante das ameaças de Jezabel, diante da perseguição, diante da idolatria generalizada em Israel. Eu vi a fidelidade deles. E você sabe o que eu fiz? Eu os preservei para mim. Eu os conservei, eu os guardei, eu os mantive comigo para que eu não os perdesse. Então me entenda isso. Deus, Ele vai trabalhar, Ele concede o favor dEle a todos nós. Mas lembre-se, Jesus disse para Marta a respeito de Maria: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria fez uma escolha. Jesus estava dizendo para Marta o seguinte: Marta, você pode também fazer uma escolha. Você pode escolher por aquilo que é certo. Você pode optar por isso. Qual é o meu desafio para você que está me assistindo? O meu desafio também para mim mesmo é que nós possamos permitir que os olhos do Senhor nos encontrem aqui na face da terra. Porque Ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os meus olhos procurarão. O testemunho que Deus dá a respeito de Davi é este: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando o Senhor diz achei, o que você pensa? De primeira mão, era que ele estava procurando. É porque, infelizmente, antes de Davi, houve um rei chamado Saul, que o próprio Deus disse: eu já o rejeitei em meu coração. Eu já o rejeitei para que ele não seja rei sobre Israel. Mas a respeito de Davi, ele diz: achei. Então, se o mesmo salmista que é Davi, no Salmo de número 101, versículo 6, se ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ah, queridos, que o Senhor Ele possa me encontrar fiel nestes dias em que eu não estou congregando, em que eu não estou tendo a oportunidade de estar em comunhão com você, em que você não está vendo o meu dia a dia. Ah, que o Senhor possa me encontrar fiel nestes dias, que o Senhor possa encontrar você fiel nestes dias, porque Ele vai dizer: independente das circunstâncias, independente do que os meus filhos estão vivendo na terra, eles escolheram, eles decidiram, eles optaram, eles determinaram pela fidelidade a mim. Foi essa escolha que eles fizeram. E eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu, a respeito da nossa fidelidade ao Senhor. Eu quero orar junto com você agora. Coloque a mão sobre o seu coração, aí onde você está, e ore comigo. Senhor,
tanto Elias quanto aqueles 7.000 profetas, eles viveram, Senhor, em dias difíceis. Viveram em dias, Senhor, de sucessões de reis que não temiam ao Senhor. Viveram em dias de idolatria. Viveram em dias de inversão de valores. Viveram em dias de abuso de poder. Viveram em dias de perseguição aos teus profetas. Ah, Senhor, eu quero lhe agradecer. Eu quero lhe agradecer porque mesmo assim, eles optaram pela fidelidade. Eles optaram, Senhor amado, por permanecerem fiéis a Ti. E eu quero lhe agradecer, porque eu sei que o Senhor ainda tem um remanescente na face da terra. O Senhor ainda tem sobre a terra a Tua igreja. A igreja dos santos, a igreja dos fiéis, para quem o Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu creio, Senhor. Eu creio nesta fidelidade. Eu creio que o Teu favor tem nos levado a vivermos esta fidelidade, mesmo diante dos dias maus, mesmo diante de perseguição, mesmo diante, Senhor amado, Pai, de tribulações, de aflições. Ah, o Senhor tem nos concedido graça, e nós podemos, Senhor, por causa do Seu favor, podemos optar pela fidelidade, e eu creio nisto, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esta oportunidade para lhe fazer um desafio. Você que nunca tomou uma decisão para entregar sua vida e receber Cristo como seu Senhor e Salvador, ou você que por alguma razão se afastou, se distanciou dos caminhos dele, eu quero lhe estender uma oportunidade nesta hora. Você pode, aí onde você está, fazer uma oração de entrega, de confissão, de receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você tenha adiado isto. Talvez você tenha, protelado, amanhã eu vou fazer, amanhã eu tomo a decisão. E até hoje isso não aconteceu. Eu quero lhe dizer que a palavra do Senhor, ela diz assim: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração. Eu quero lhe sugerir uma oração. Repita esta oração comigo agora, confiando a sua vida nas mãos dele. Diga assim comigo: Senhor Jesus, neste momento eu abro a porta da minha vida e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entre em minha vida e faça morada, não somente hoje, mas para todo sempre. Senhor, perdoe todos os meus pecados e me purifique com o seu sangue. E que a partir de hoje eu comece a viver a vida que o Senhor planejou para mim. Espírito Santo, faça morada no meu coração, na minha vida. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero lhe parabenizar, porque você acabou de fazer a decisão mais importante da sua vida. Nenhuma outra decisão se compara a esta. E eu quero agora lhe dar um conselho muito importante. Entre em contato conosco. Você pode observar que no nosso vídeo nós temos os meios que é para facilitar esse seu contato conosco. Veja a melhor forma para você se comunicar conosco, e nós vamos estar retornando para você, porque nós queremos que você se sinta parte desta família, a família da paz. Será um prazer muito grande lhe receber. Agora o nosso contato está sendo desta forma, mas logo, logo nós estaremos tendo a nossa reunião presencial. E nós vamos poder juntos estar louvando, glorificando, adorando ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Queridos, estamos chegando ao final de mais um culto online. Eu quero agradecer pela sua presença, por você ter priorizado este tempo para estar presente neste culto e cultuando ao Senhor daí da sua casa, juntos, em um só espírito e uma só fé, cultuando ao Senhor. Continue ligado conosco, participando dos nossos cultos, das nossas reuniões online, das nossas células. Continue participando, não perca, para você continuar regando a sua fé, a sua vida em Deus, para que você permaneça forte em Cristo Jesus. Eu quero finalizar orando neste momento. Pai, obrigado por mais um culto, por mais uma oportunidade que tivemos para te cultuar. Estamos encerrando este tempo. Quero lhe agradecer de todo o meu coração por cada vida que teve a oportunidade de te dar o seu culto, de cultuar ao Senhor. Obrigado por este momento e a oportunidade que eu tenho de abençoar cada vida. E eu quero, no nome de Jesus, abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, pedindo que o Senhor continue lhe protegendo, lhe guardando de todo mal, que a mão do Senhor seja com você, seja sobre você e que se cumpra na sua vida e na sua família tudo aquilo que o Senhor tem determinado a vosso respeito, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce presença e comunhão do Espírito Santo permaneçam com você e com toda a sua família, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue lhe abençoando. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.